Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Fernando, trazendo aqui mais uma questão de química. Galera, a questão da VUNESP de São Paulo, que diz o seguinte, certo? Ó, a fórmula simplificada representa um hidrocarboneto saturado. Então tá aqui a nossa fórmula simplificada. Letra A. Escreva a fórmula estrutural do hidrocarboneto e dê seu nome oficial. Beleza. Letra B. Escreva a fórmula estrutural e dê o nome de um hidrocarboneto de cadeia linear isômero do hidrocarboneto dado. Certo? Então, são duas perguntas aí. A primeira pergunta está envolvendo a parte de hidrocarbonetos, a parte da nomenclatura, a parte de fórmulas. E a segunda pergunta está envolvendo a parte de isomeria. Certo, pessoal? Isomeria. Show de bola? Beleza, então vamos lá, vamos começar a responder. Vamos para a letra A primeiro, tá bom? Galera, ele fala que essa fórmula aqui é a fórmula simplificada. Galera, esse tipo de estrutura nós chamamos de fórmula de bastão ou fórmula de palito, né? Depende do livro que você for pegar aí como referência, tá certo? Ela é a forma mais simplificada. Ela não vai demonstrar para vocês a letrinha C dos carbonos, não mostra os hidrogênios, que são os Hs. A única coisa que ele vai mostrar para vocês são as ligações, esses traços são as ligações que existem entre os átomos de carbono. Beleza? Como assim, Fernando? Olha só. Esse traço aqui, ele representa a ligação que existe entre o carbono que vai estar aqui, ó, nesse vértice, e esse carbono aqui que está no outro vértice. Beleza? A mesma coisa acontece com esse traço aqui, que vai ser a ligação entre esse carbono aqui com esse outro carbono que está aqui em cima. Ó. Beleza? Então, com isso, a gente consegue localizar todos os carbonos que estão nessa estrutura. Beleza? Vocês vão perceber que nessa estrutura eu tenho quantos carbonos? São 5 carbonos, galera. 5. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Então, como a questão falou, é uma maneira de simplificar as fórmulas. Só que ele quer aqui a fórmula estrutural. Ele quer que a gente escreva a fórmula estrutural. Nessa fórmula estrutural tem que aparecer os carbonos, os hidrogênios e as ligações, né, entre os carbonos. Tem que aparecer tudo isso. Certo? Então, vamos lá. Então, se eu já sei que aqui é um carbono, aqui em cima tem um carbono, eu vou copiar aqui o carbono, letra C, perfeito? Aí aqui eu tenho uma ligação e tenho uma outra ligação. Então esse carbono aqui está formando duas ligações, uma para cá e uma para cá. Beleza? Show de bola. Nós sabemos que o carbono ele tem que formar quantas ligações, pessoal? 4 ligações, não é isso? Então esse cara está formando apenas duas ligações. Isso pode? Não. Só que nós temos que preencher a valência do carbono, as ligações do carbono, com os átomos de hidrogênio. Então, quantos hidrogênios eu vou colocar nesse carbono aqui? Quantos? Se ele está formando duas ligações e ele tem que formar 4, eu coloco aqui mais 2 Hs. Então, boto o H2. Então, esse carbono aqui agora está formando quantas ligações? Agora está formando 4 ligações. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui. Aqui eu vou ter um outro carbono, aqui eu vou ter outro carbono. Beleza? Vamos colocar logo tudo aqui, gente. Ó. Aqui vai ter um outro carbono, aqui outro carbono, e aqui a ligação entre esse carbono aqui. Perfeito? Show de bola. Observa, galera, que todos os carbonos, todos esses carbonos que eu coloquei, eles estão formando apenas duas ligações, todos. Certo? Esse aqui forma essa ligação com essa, esse está formando essa com essa, ou seja, sempre está formando duas ligações, não é isso? Então, para todo mundo, eu vou colocar H2. Para todos eles, eu coloco H2. Pronto. Fazendo isso, galera, você acabou de escrever a fórmula estrutural, certo? Do seu composto. Ou seja, dessa estrutura eu passei para essa outra estrutura, que é menos simplificada do que a outra. Tá certo? E agora ele quer o quê? Ele quer o nome oficial do meu composto. Vamos lá. Usando as regras de nomenclatura, né, pessoal? Vamos lá. Galera, essa cadeia é uma cadeia fechada, né? Formou uma figura geométrica aí, um pentágono. Então, é uma cadeia fechada. Toda cadeia fechada, a gente começa a sua nomenclatura com o prefixo ciclo. Ciclo, que é para dizer que a cadeia está fechada. Perfeito? Ciclo.
Nessa cadeia fechada, tem quantos carbonos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, Fernando. Lá no prefixo de número de carbonos, tu vai ter lá que 5 carbonos me dá o prefixo pente, né? Para quem não lembra, né? Vamos relembrar, ó. Um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but e 5 carbonos é pente, certo? Aí continua, né? Beleza? Então fica ciclopente. Tá faltando alguma coisinha ali ainda, né? Beleza, vamos lá. Continuando aqui a explicação. Ciclo, a cadeia é fechada. Pente é a quantidade de carbonos que tem nessa cadeia. O tipo de ligação agora, pessoal. Quais são os tipos de ligação que nós temos na estrutura? Então vamos lá. Aqui eu tenho ligação simples. Ligação simples, 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 simples. Ou seja, eu só tenho ligação simples, Fernando. Então, beleza. Ligação simples, eu utilizo o prefixo an. Se fosse ligação dupla, en. Ligação tripla, in. Né? Lembra disso? Então, aqui eu vou colocar an. An. Então, fica pentan. Tá faltando mais uma coisinha, né? Como aqui a função orgânica que nós estamos trabalhando é a função hidrocarboneto, a terminação desse cara vai ser a letrinha O, hidrocarboneto. Então aqui vai ser O no final. Então nós chegamos aqui ao nome oficial desse cara. O nome dele é ciclopentano. Beleza, pessoal? Tranquilo? Letra A tá respondida, tá bom? Vamos para a letra B agora. Escreva a fórmula estrutural e dê o nome de um hidrocarboneto de cadeia linear, isômero do nosso hidrocarboneto que foi dado. Beleza? Show de bola. Fernando, mas o que é isômero? O que é isômero? Pessoal, isômeros são dois compostos que são diferentes, tá bom? Mas apresentam a mesma, tem que apresentar a mesma fórmula molecular. Tem que ter a mesma forma molecular. Tá bom? Beleza. Então, se tem que ter a mesma forma molecular, qual é a forma molecular do ciclopentano? Porque eu vou ter que comparar, né? Uma fórmula com a outra para saber se é isômero ou não. A forma molecular do nosso ciclopentano vai ser como? Carbono. Eu tenho quantos carbonos? São 5. Então, vai ser C5. C5. H. H eu tenho quantos? 2, 2, 2, 2, 2. 2 vezes 5 dá 10. Então, aqui, ó, H10. Pronto. Isso aqui, pessoal, é a fórmula molecular do ciclopentano. C5H10. Então, eu tenho que achar um hidrocarboneto que tenha cadeia linear, certo? E que tenha essa mesma fórmula molecular. Beleza? Vamos lá, simbora. O que eu vou fazer aqui? Olha só. Como eu sei que o ciclopentano tem 5 carbonos, eu vou copiar aqui, ó, 5 carbonos em linha reta. 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele não quer uma cadeia linear? Então, eu coloquei os carbonos em sequência, tá bom? Beleza. E eu coloquei ligação simples, certo, pessoal? Eu coloquei ligação simples entre carbono. Tranquilo. Agora eu faço o quê? A quantidade de carbonos são 5. 5, beleza. Já carbono eu consegui já colocar igual. Agora eu tenho que ter a mesma quantidade de quê? De hidrogênio, de H. Então eu faço o quê? Eu vou preenchendo aqui os hidrogênios nessa estrutura que eu acabei de escrever e vou ver se chega até 10, certo? Se chegar até 10, show de bola, achamos o nosso composto. Caso não, a gente vai mexer com as ligações para poder chegar até os 10 hidrogênios, tá bom? Acompanhei o raciocínio. Vamos lá, olha só. Nesse cara aqui, eu vou colocar, ele está formando apenas uma ligação, que é essa aqui, eu vou colocar H3 para ele. H3. Beleza? Esse cara e esse cara, eles estão formando apenas duas ligações, ó. Cada um está formando duas ligações. Para chegar até a quarta ligação, eu coloco para ele aqui, ó, H2, H2 e H2. Perfeito? E esse cara aqui está formando apenas uma ligação, H3 para ele. Agora eu vou contar quantos hidrogênios eu
eu coloquei, né? Aqui eu tenho 3, com 3 aqui dá 6, 8, 10, 12. Opa, passou, 12 passou, eu queria 10. E agora, Fernando? Calma, a gente faz o seguinte agora, já que passou, o que é que eu vou fazer? Deixa eu apagar os hidrogênios de novo aqui, eu vou apagar os Hs, certo? Já que não é essa quantidade que eu quero, eu vou ter que apagar todos os Hs aqui que eu coloquei, tá bom? Acabou apagando os carbonos também, mas vamos consertar isso aqui rapidamente aqui, tá bom? Pronto. Fernando, coloquei uns hidrogênios assim, deu 12, passou. O que eu faço? Galera, como passou, a gente vai ter que colocar o que nesse composto aí agora? Vai ter que colocar insaturações. Tem que colocar ligação dupla ou ligação tripla, tá certo? Esse método, pessoal, é um método por tentativa, a gente vai tentando, tá bom, pessoal? Vai adicionando aí, vai tentando para até chegar à estrutura. Mas a ideia é essa. Coloca os carbonos em linha reta, depois coloca ligação simples, preencha com os hidrogênios. Se não deu, coloca em saturação. É o nosso segundo passo, tá bom? Eu vou colocar, gente, a insaturação aqui, ó, certo? Pode colocar em qualquer lugar, certo? Mas eu vou colocar aqui, nesse primeiro carbono aqui, ó. Ligação dupla, tá bom? Agora eu faço a mesma coisa, eu vou colocar os hidrogênios, né, novamente. Bora lá, acompanha aí. Esse cara aqui agora está formando duas ligações, porque a ligação é dupla. Então aqui eu boto para ele apenas H2. H2. Esse cara aqui agora, ele está formando duas ligações aqui com uma aqui. Total, 3. Para chegar a 4, falta um H. Está faltando aqui um H, bota apenas um H para ele. Esse cara e esse cara está formando duas ligações cada um. Então eu boto aqui, ó, H2 para ele, H2 para ele, e esse aqui da ponta está formando apenas uma ligação. Aí eu boto H3 para ele. Pronto, cheguei nessa outra estrutura. Vamos contar agora os hidrogênios para a gente ver se chegou com a quantidade de 10 hidrogênios. Vamos lá, olha só. 2 com 1 aqui, 3 com 2, 5 com 2, 7, 7 mais 3, 10. Perfeito, pessoal. Chegamos aí no isômero do nosso ciclo pentano que tem cadeia linear, certo, pessoal? E aí ele pede agora para a gente fazer o quê? Depois que a gente escrever a estrutura, ele quer que dê o nome desse hidrocarboneto, né? Temos que usar as regrinhas de nomenclatura para chegar até isso aí. Nós temos que lembrar o seguinte, galera, ó, esse cara aqui, ele é um alceno, né? Ele é um alceno. Ele é um hidrocarboneto do tipo alceno. Por que ele é alceno, Fernando? Porque ele apresenta uma ligação dupla, né? Perfeito. Para fazer a nomenclatura dos compostos insaturados, nós temos que numerar a cadeia, né? Temos que dar número para cada carbono aí. Essa numeração eu faço a partir, pessoal, da extremidade que esteja mais próximo da minha insaturação, ou seja, mais perto da minha ligação dupla ou ligação tripla, tá certo? Então, esse lado aqui, ele está mais perto da minha ligação dupla do que esse lado aqui. Então, eu começo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Perfeito? Eu faço essa numeração. Carbono 5. Perfeito. Agora, vamos aplicar a regra e vamos chegar ao nome desse cara, tá bom? Se são 5 carbonos, pente. Então, boto lá, pente. Agora, cuidado, certo, pessoal? Cuidado. Bota o hífen e diz para mim em qual posição está a minha ligação dupla. A gente tem que falar na nomenclatura qual é a posição da minha ligação dupla. Tá bom? Então, a ligação dupla está entre o carbono 1 e entre o carbono 2. Aí eu pego qual o número, Fernando? Você pega o menor. Se está entre o 1 e o 2, eu pego o número 1. Tá bom? Eu boto 1, tracinho, e boto em, porque eu tenho ligação dupla, em. E como é um hidrocarboneto, eu boto letra O, ficando pente um eno. Certo, pessoal? Pente um eno. E aí, você chega aí à resposta final da questão. Chegamos aí num hidrocarboneto de cadeia linear, né? Que tem a mesma fórmula molecular do nosso ciclo pentano, que foi o composto que ele deu pra gente. E o nome oficial desse cara é pente um eno. Beleza, pessoal? Galera, é isso. A questão ficou um pouco grande porque abordava muita coisa, mas é uma questão muito legal porque deu para abordar
diversas teorias dentro da química orgânica. Espero que tenha ajudado a vocês. Então, se você curtiu o vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, tá bom? E se for novo por aqui, por favor, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima questão. Valeu!